Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Você que é aluno da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia, lá do nosso terceiro ano, estamos aqui para continuar falando sobre a Química Orgânica. Então é muito bom vocês prestarem atenção. Quem puder estar revisando alguns conceitos que a gente já trabalhou no primeiro ano, no segundo ano também é muito interessante. Afinal, vocês já estão aqui, alguns para finalizar o ensino médio, outros estão querendo ainda fazer Enem e ir mais além um pouco, né? Então a gente está aqui para tentar auxiliar vocês nisso. Nós falamos nas aulas anteriores sobre os hidrocarbonetos. Lembram lá? São cadeias carbônicas formadas somente por carbono e hidrogênio, por isso o nome hidrocarboneto. Hoje nós vamos falar de uma nova função. São as funções oxigenadas. O que isso quer dizer? Que além delas terem o hidrogênio e o átomo de carbono, elas também vão apresentar o átomo de oxigênio. Então, vamos lá para a gente ver os conteúdos que serão trabalhados na nossa aula de hoje. Estamos na aula de número 9. E nós vamos falar sobre as funções oxigenadas, álcools e os enóis. Vamos falar sobre a nomenclatura e os principais álcools. E os enóis nós vamos falar também sobre as suas nomenclaturas. Quais são as habilidades da aula de hoje? Identificar as principais funções orgânicas presentes no cotidiano e também compreender a nomenclatura das principais funções orgânicas. Só relembrando rapidinho, nós falamos que a química orgânica, ela divide os seus compostos em funções. Cada função orgânica vai agrupar ali, né, uma quantidade, uns tipos de compostos que apresentem características semelhantes, tá? Então, nós falamos lá sobre hidrocarbonetos, a gente falou sobre os alcanos, alcenos e os alcinos. Falamos sobre nomenclatura, os principais usos. E aqueles átomos todinhos, aqueles compostos todinhos, fazem parte da função hidrocarboneto. Hoje a gente inicia uma função nova, que são as funções oxigenadas. Então ali dentro nós vamos ter vários grupozinhos de funções com características semelhantes e que eles vão ter igual a presença do oxigênio, por isso o nome função oxigenada. O que vai diferenciar? Como esse oxigênio vai estar ligado aos nossos compostos. E aí nós vamos ter uma subdivisão das funções oxigenadas, onde serão agrupados compostos que apresentem, digamos assim, na sua estrutura o oxigênio da mesma forma. Então hoje, como a gente vai falar sobre álcools e enóis, já vai pensando aí, Então significa que no grupo álcool, que é uma função oxigenada, nós vamos ter o oxigênio aparecendo de tal forma. Então, todos que aparecem daquela forma são agrupados ali como álcools. Já nos enóis, nós vamos ter o oxigênio aparecendo de uma forma diferente. Então, todos que têm essa estrutura diferente vão ser agrupados ali nos enóis. E nós temos muitas outras funções oxigenadas que nós vamos conhecer a partir de agora. Então, vamos lá? Olha só, funções oxigenadas, como eu já falei, são as que contêm o oxigênio além do carbono e do hidrogênio. Elas são os álcools, os fenóis, éteres, ésteres, aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. Todos esses nomes que nós estamos falando aqui são funções diferentes que vão apresentar em comum a presença do oxigênio. Então, muitos compostos oxigenados, eles têm uma grande importância biológica, como por exemplo, o açúcar comum. Aqui nós temos a fórmula molecular dele, C12H22O11. O amido também é uma função oxigenada, olha só, C6H10O5. E nós também temos a glicerina, que é de fórmula molecular
C3H8O3, dentre outros que são muito importantes. A gente tem a presença de funções oxigenadas no nosso dia a dia e talvez a gente só consiga assimilar nesse momento os álcools, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, onde nós temos bastante uso do álcool, principalmente em gel. Mas nós temos a presença de outras funções no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Olha só, a glicerina, que ela é um triálcool, ela é um álcool, né? E ela é o segredo para que os panetones possam ficar sempre bem macios e úmidos. Então aqui, como ingrediente na hora de fazer o nosso querido panetone, nós temos a adição da glicerina. Os ésteres, que são outra função orgânica que apresenta oxigênio, eles são os principais responsáveis pelo cheiro agradável das frutas. Lembrando que é muito importante a ingestão de alimentos frescos e principalmente de frutas e legumes, né, pessoal? Nós temos que estar sempre fortalecendo o nosso sistema imunológico. E lembrando que esses alimentos, eles apresentam dentro da sua composição elementos químicos, funções orgânicas, e nós já ingerimos naturalmente. Então, a gente tem que tirar aquele tabuzinho da mente de que química faz mal. Ao contrário, nós precisamos conhecer melhor a química para entender aonde ela pode ser benéfica ou aonde ela pode ser prejudicial. Outro exemplo aqui, pessoal, de composição orgânica que faz parte do nosso dia a dia é o vinagre. Na minha casa o vinagre não fica nesse frasco bonitinho não, fica naqueles frascos do mercado mesmo. O vinagre, ele é uma solução aquosa que apresenta 4% de ácido acético, tá? Que é um ácido carboxílico, ou seja, é uma função oxigenada. Então a gente já viu que as funções oxigenadas fazem parte do nosso dia a dia, né? E vamos começar a estudar essas funções pela função álcool. Como que a gente tem a definição de um composto álcool? Eles são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupo isidrila, né, que a gente chama de hidroxila, que é o OH. São ligados diretamente a um carbono saturado. Aqui comigo, rapidão, quando a gente fala carbono saturado, lembrem-se, saturação é quando o nosso carbono ou qualquer outro elemento apresente lá as ligações do tipo simples, ligações covalentes do tipo simples. Um carbono insaturado é um carbono que faz ligação dupla ou ligação tripla com outro carbono. Então, ali, como definição, ele fala que o álcool vai ser aquele composto orgânico que apresenta uma ou mais hidroxilas, OH, ligados diretamente a um átomo de carbono saturado. O que isso quer dizer? Que aquele átomo de carbono só faz ligação do tipo simples. Então, a gente tem um exemplozinho para estar passando para vocês. Vamos ver aqui como é que é a estrutura ou o grupo funcional dos álcools. Observe aqui que a minha hidroxila está ligada a este carbono, a ligação aqui. Esses traços que estão saindo do carbono está representando as outras três, ficou quase uma flor, né? As outras três ligações que o carbono está fazendo, todas do tipo simples. Então, eu posso afirmar que esse nosso carbono aqui do centro, ele é um carbono do tipo saturado. Faz todas as ligações do tipo simples. Então, se eu vejo uma hidroxila ligada a um carbono saturado, aí eu posso dizer que eu tenho um álcool, uma função orgânica do grupo álcool. O álcool, o mais usado no caso, ele é usado como combustível, principalmente aqui no nosso país. E ele também vem muito presente nas bebidas alcoólicas, né? Quem é esse álcool? É o etanol.
Se a gente for desmembrar esse nome aqui para tentar saber qual é a estrutura dele, não é muito difícil. Deixa eu tirar isso aqui do meio. Não é muito difícil, por quê? Et vem do prefixo de 2 carbonos, né? An, esse an aqui, ó, vem do infixo de ligação simples. E esse ol do final é a terminação característica da função álcool. Então, se eu quiser saber como que fica a estrutura do etanol, eu tenho que lembrar que vai ser uma estrutura que apresenta 2 carbonos, olha só. 2 carbonos, por isso o et. Se eu tenho somente ligação simples entre eles, porque ó, an significa que é ligação simples, eu vou traçar aqui ó, a ligação simples entre os carbonos. Eu sei que esse precisa fazer 4 ligações, então eu já posso colocar 3 hidrogênios nele. Eu sei que esse daqui também precisa fazer 4 ligações, então aqui ó, 2 hidrogênios nele. E aí ele vai ter 1, 2, 3, 4 ligações com a hidroxila, que é um 2, tá, pessoal? Que é um 2. E aí nós temos a estrutura do etanol. Professora, só existe etanol e metanol nos grupos álcools? Não. Nós temos uma infinidade de álcools, tá? E eles vão ser classificados de acordo com a quantidade de hidroxila que eles apresentam ou de acordo com o tipo de carbono no qual ele está ligado. Aqui nós temos exemplos de classificação de álcool pela quantidade de hidroxila, que é o OH. Observem que os carbonos aonde a hidroxila está ligada são todos saturados. Fazem apenas ligações do tipo simples. Então, quando eu tenho apenas um álcool, nós chamamos de álcool alifático, né? Ou então a gente pode chamar de monoálcool. Também está correto. Quando nós temos aqui a presença de apenas 2 hidroxilas, aí nós chamamos de diálcool, porque ele apresenta 2 funções álcools no mesmo composto. Nós também temos álcool do tipo cíclico. Observem que aqui eu tenho uma cadeia fechada, não aromática, não apresenta anel aromático, então ele vai ser um álcool do tipo cíclico. E também temos álcool do tipo aromático. Professora, mas se a hidroxila viesse ligada direto no anel benzênico, seria um álcool? Pessoal, tem que lembrar a definição. A definição é que a hidroxila tem que estar ligada direto a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligação simples. Se a gente for observar aqui, ó, a estrutura do nosso benzeno, nós temos dentro do benzeno as ligações duplas. Se a minha hidroxila está ligada diretamente ao benzeno, já sai do nosso conceito de álcool, ele vai ser um fenol, que a gente vai estudar mais na frente. Mas para ser um álcool aromático, a nossa hidroxila necessita estar ligada sim a um carbono saturado, eu ia falar secundário, saturado, que é o caso desse exemplo. Observe que a hidroxila não está ligada direto ao anel benzênico, ela está ligada lá, ó, aquele carbono lá da ponta, que é uma ramificação saindo do benzeno, e aquele carbono, ele é um carbono saturado. Aí nós temos um álcool aromático. Tranquilo? Então vamos continuar aí. A gente já viu os tipos de álcool, né? E aí nós vamos para a classificação deles de acordo com o tipo de carbono aonde a nossa hidroxila está ligada. Olha só. Vamos observar a estrutura da cadeia. A nossa cadeia está aqui, ó, né? Aonde está a hidroxila? A hidroxila está aqui, no primeiro carbono. Esse carbono, aonde a nossa hidroxila está ligada, é esse daqui. Ele é um carbono primário, secundário ou terciário? Como que você vai saber? Você vai olhar quantos outros átomos de carbono estão ligados a ele.
Nesse caso aqui, ó, somente o carbono aqui de trás. Somente um átomo de carbono está ligado a ele. Então, ele é um carbono primário. Por isso, o meu álcool é classificado como álcool primário, porque a minha hidroxila está ligada aqui, ó, a esse carbono primário da cadeia. Observe aqui. A minha hidroxila está ligada a esse carbono aqui, ó. Tranquilo? Esse carbono, por sua vez, está ligado a dois outros átomos de carbono. Aqui é um hidrogênio, não entra na nossa contagem. Então, se ele está ligado a dois outros átomos de carbono, esse carbono aqui é um carbono secundário. Como a nossa hidroxila está ligada diretamente a ele, o álcool passa a ser um álcool secundário também. E aqui nós temos um álcool terciário. Por quê? Porque o nosso carbono aqui, onde a hidroxila está ligada, ele, por sua vez, está ligado a 2, 3 outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono terciário. Como a nossa hidroxila está ligada a um carbono terciário, o meu álcool passa a ser um álcool terciário. Aí você pergunta, professora, vai ter álcool quaternário? Não, porque um carbono, para ser quaternário, ele tem que estar ligado a 4 outros átomos de carbono. Se ele estiver ligado a 4 outros átomos de carbono, como que ele vai se ligar à hidroxila, sendo que o carbono só faz 4 ligações? Então, classificação de acordo com o tipo de carbono, nós só vamos ter primário, secundário e terciário. Tranquilo? Deu para entender? Então, vamos lá. Classificação em função da quantidade de hidroxilas, que a gente falou um pouquinho. Olha só como é que pode ser. Dependendo da quantidade que a gente tiver presente na molécula, né, do OH, hidroxila, nós vamos ter o monoálcool ou monol, quando eu tenho somente uma hidroxila. Nós temos o diálcool ou diol, ou ainda glicol, quando nós tivermos 2 hidroxilas. E nós temos o triol, que no caso a glicerina, por exemplo, ela é um triol. Ela apresenta 3 hidroxilas na mesma molécula. Pode ter cadeias carbônicas com mais de 3 hidroxilas? Pode. A partir daí, quando ela tem de 4 para cima, todas vão ser chamadas de poliálcool ou poliol. Eu não vou precisar classificar de 4 para cima, tipo 4, 5, 6, não. Todas que tiverem 4 hidroxilas a mais, daí para frente, vão ser chamadas de poliol ou de poliálcool. Tranquilo? Especificado, eu só preciso especificar, se for pedido, o monoálcool, o diálcool ou o triálcool, que é o triol. De 4 para cima, todos vão ser poliálcool, que no caso seria o poliol. E como é que fica a nomenclatura? Aqui comigo, rapidão. Lembra que eu falei da tabelinha? Aquela tabela lá da primeira aula sobre hidrocarbonetos, que tem os prefixos para a quantidade de carbono, para o tipo de ligação? Pois é, meus queridos. Ela a gente vai continuar usando sim. Não é porque a gente saiu de hidrocarbonetos que não vamos usar mais, tá? Ela é a nossa referência padrão para a nomenclatura oficial de todos os compostos orgânicos. Então, independente se é um álcool, se é uma amina, que a gente vai ver mais para frente, nós vamos continuar utilizando a tabelinha, porque ela é a nossa regra básica da nomenclatura. Contar quantos carbonos tem, ver qual é o prefixo que vai ser usado, ver qual o tipo de ligação, ver lá na tabelinha o tipo de infixo que vai ser usado e o tipo de função, que aí muda o sufixo, que é a terminação do nome.
Nos hidrocarbonetos, nós terminávamos sempre com O, né? A letra O. Etano, butano, propeno, eteno, tudo com O. Como nós estamos numa função diferente, o que vai mudar é a terminação. Então, os prefixos de quantidade de carbono e os infixos do tipo de ligação, nós vamos continuar com o padrão, que é olhar na tabelinha e ver qual é. O que vai mudar agora que vai ficar fixo só nos álcools? A terminação. Então, vamos lá para a gente ver. Olha só, nomenclaturas dos monoálcools. O que é o monoálcool? Quando tem só uma hidroxila. O que eu preciso? Contar quantos carbonos tem e determinar o meu prefixo. Ver qual é o tipo de ligação entre os carbonos para determinar o infixo. E o nosso sufixo, que é o último, é a terminação, para os álcools, sempre vai ser ol. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho quantos carbonos nesse álcool? Só um. De acordo com a tabelinha lá da aula anterior, que se eu fosse vocês, copiava no caderno e deixava sempre com vocês, o prefixo para um único átomo de carbono é o net, tá de azul aqui. Qual vai ser a ligação que esse carbono vai estar fazendo? Todas as ligações do tipo simples. Então, vou usar o infixo an, que é da ligação simples. Qual vai ser a terminação? Como ele tem aqui a hidroxila, a terminação vai ser ol. E o nome fica metanol. É o nome de um álcool. E essa outra cadeia? Olha só, eu tenho 2 átomos de carbono. Pela tabelinha lá, prefixo para 2 é o et. O que você vai olhar agora? Tipo de ligação. Olha aqui a ligação. É do tipo simples, então vai ser an. O infixo para ligação simples é an. Como eu já identifiquei aqui a hidroxila ligada a um carbono saturado, eu sei que é um álcool, então vou usar a terminação ol. No caso, etanol. Professora, vai ser sempre simples assim, muito fácil, sem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma outra regra? Tem regra sim. A partir de 3 átomos de carbono na nossa cadeia, nós precisamos numerar para identificar aonde a hidroxila está. Tranquilo? Então, olha só, eu tenho aqui 3 átomos de carbono na nossa cadeia, né? Então, eu preciso identificar onde a minha hidroxila está, porque ela poderia estar aqui, ó, no carbono 1 ou aqui no carbono 2, que é o caso. Por isso que o nome desse álcool fica propan-2-ol. Esse 2 aqui refere-se ao número do carbono aonde a hidroxila está ligada. O resto é o mesmo padrão. Vou contar quantos carbonos tem. Vou na tabelinha, olho o prefixo, vejo a ligação que existe entre os carbonos, que nesse caso é simples, e numero para mostrar onde a minha hidroxila se encontra. Lembrando, o número aonde a hidroxila está sempre vai vir aqui, ó, entre o infixo e o sufixo. Aqui eu vou sempre mostrar em qual carbono está a minha hidroxila. Olha outro exemplo. Eu tenho 4 carbonos aqui. Então, para dar o nome, eu vou numerar. Começo por onde, professora? Pela extremidade mais próxima da minha função orgânica, que nesse caso aqui, ó, é a hidroxila. Então, vou começar por onde? Por aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Como que vai ficar o nome? Prefixo para 4 carbonos é but. Observe que aqui, ó, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Então, eu já sei que vai ficar butan. Aonde está a minha hidroxila? No carbono 2. Então, depois de butan, vai vir o número 2. E a terminação dos álcools, que é ol. Vai ficar butan-2-ol. Tranquilo? Em cadeias ramificadas, a numeração de carbono da cadeia principal deve iniciar a partir da extremidade mais próxima do átomo de carbono com a hidroxila. Então, se eu tenho uma cadeia que tem grupos substituintes,
que são as ramificações que nós falamos na aula passada, eu vou começar a numerar pela extremidade mais próxima da hidroxila. Porque, como ela é o grupo funcional, ela é mais importante do que a ramificação. Não que eu não precise colocar a ramificação no nome, eu preciso colocar a ramificação. Só que eu vou começar a numerar mais próximo da extremidade do nosso grupo funcional. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Tá, e agora? Como que eu vou dar o nome desse composto? Identifique qual é o grupo substituinte que tem aí. Então, nesse caso, a gente sabe que é o metil. Olha lá, o metil tá ali, ó, circulado. Então, o que eu vou fazer? A regrinha que nós aprendemos na aula passada. A ramificação sempre vem antes do nome da nossa cadeia principal. Então, aonde está o metil? No carbono 3. Então, coloca aqui, ó, 3. E o nome da ramificação que está nele, que é o metil. Depois, se eu não tenho mais nenhuma ramificação, eu vou dar o nome da minha cadeia principal, que é essa daqui, ó. Vou contar quantos carbonos tem, nós vimos que tem 4, então vai ficar but. Como as ligações aqui, ó, entre os átomos de carbono são todas do tipo simples, aí eu venho com o infixo an, coloco o número do carbono aonde está a minha hidroxila, tá aqui, ó, carbono de número 2, ó, ela tá ligada nele, e a terminação dos álcools, que é ol. Se houver mais de uma ramificação, elas são todas citadas em ordem alfabética. Observem que a nossa ramificação está aqui, ó. E eu vou, antes de determinar quem é ramificação, eu tenho que determinar quem é a cadeia principal, que é aquela que apresenta maior sequência de átomos de carbonos e maior quantidade de ramificações. Então, aqui, ó, eu vou ter como cadeia principal essa daqui, ó. Observem. Por quê? Porque aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu apagar isso aqui, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Se eu fosse linha reta, eu teria só 7. Então, aqui eu tenho a maior quantidade indo nesse sentido. Quem são as ramificações? Ó, eu tenho ramificação metil no carbono 6 e tenho ramificação etil no carbono 4. Vou dar o nome em ordem alfabética. Então, se é a ordem alfabética, a letra E vem antes da letra M, né? Então, o primeiro a aparecer no nome vai ser o etil. Coloco o número do carbono onde ele está ligado, depois coloco o nome dele. Então, vai ficar 4, etil. Aí eu vou identificar onde o metil está. Está aqui no carbono 6. É só um? Não. São 2. Então, eu vou repetir o número 6 2 vezes. Se fossem 3, seria repetido 3 vezes, que não é o caso, né? Então, vai ficar 6,6 de metil. Aí, eu já dei o nome de todas as ramificações. Vou dar o nome de quem? Da cadeia principal, que é essa daqui, ó. Não tem 8 carbonos? Aí, a gente volta para a regrinha da tabela. 8 é oct. Só tem ligação simples, então vou usar o infixo an e vou identificar onde está a hidroxila. Está aqui, ó, no carbono 2, aí, 2, ol. E aí ficou 4 etil, 6,6 metil, octan, 2, ol. É o nome deste álcool. Observe que a gente só está somando informações. A gente deu o nome de cadeias não ramificadas, né? Aí a gente aprendeu a dar o nome das cadeias ramificadas e agora a gente está aprendendo a dar o nome de álcools que estão em cadeias ramificadas. Então, tudo que a gente viu da primeira aula até hoje, a gente só está somando informações e vamos continuar somando. Então, não pense que eu aprendi na aula passada, não preciso mais. Não, a gente vai continuar utilizando essas informações. Tranquilo? Então, vamos lá. E quando tiver ligação dupla?
Bom, quando tiver ligação dupla, vai ser o mesmo estilo de regra. Eu vou contar quantos carbonos tem, vou usar o prefixo. Vou usar o infixo referente à insaturação, que pode ser o em ou o in, né? Quando é ligação dupla, a gente usa em. Quando é ligação tripla, a gente usa o in. E usa a terminação dos álcools, que é ol. A numeração da cadeia deve começar pela extremidade mais próxima da hidroxila. Então, a hidroxila ela é mais importante que as ramificações e mais importante que as ligações duplas ou triplas. Olha o exemplo. Aonde está a insaturação? Está aqui, ó. Aonde está a minha hidroxila? Está aqui. Então, nós vamos começar a numerar por onde? Por esse lado aqui, que é o mais próximo da hidroxila. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Professor, agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou dar o nome da ramificação? Não tem ramificação. Então eu vou dar o nome da ligação dupla? O nome da ligação dupla vai dentro do nome da cadeia. Então, o que você vai fazer? Tem 4 carbonos. Vai seguir o passo a passo da nomenclatura. Prefixo para 4 é but, certo? Quando a gente tem ligação dupla, tem que dizer aonde ela está, né? Entre o carbono 3 e o carbono 4, nós vamos dizer que a ligação dupla está no carbono 3, sempre um menor número. Então, depois do but, a gente vai usar o quê? O 3. É ligação dupla, então é o em. Agora, nós temos que dizer aonde está a hidroxila do álcool. Está aqui, ó, no carbono 2. O que eu faço, professor? Coloco o número do carbono onde está a hidroxila e a terminação ol. Porque essa terminação aqui já está me indicando que é uma hidroxila porque é um álcool. Então, o nome fica but 3 em 2 ol. Não é bonito? Não, não é bonito. Mas é o nome desse composto e nós temos que aprender a regra do passo a passo de como montar. Professor, e quando tiver mais de uma hidroxila? Aí, ó, nós temos a nomenclatura dos diálcool e dos triálcools. O que nós vamos utilizar? Nós vamos numerar a cadeia e ela sempre vai começar pela extremidade mais próxima da hidroxila. Vamos utilizar o prefixo da quantidade de carbono, do tipo de ligação, se é dupla, se é tripla, se é simples. E aí a gente usa o prefixo da quantidade de hidroxila que tem. Quais prefixos? O di e o tri. E a terminação ol. Olha só. Esse daqui, ele tem 2 carbonos, então é et. Os carbonos têm ligação simples, então é an. Né? Então fica etano 1,2 diol. Por quê? Porque no carbono 1, no carbono 2, nós temos a hidroxila, ó. Então, eu coloco 1,2. O di sempre vai vir quando você tiver 2 hidroxilas. E a terminação ol se mantém. Aqui, ó, o propano 1,2,3 triol, que é a glicerina. Você vai sempre dar o nome da nossa cadeia e vai numerar, nesse caso aqui, tanto faz qual extremidade você vai começar. E no meio do nome, entre o nome e nossa terminação do ol, você vai colocar os números do carbono aonde estão ligadas as hidroxilas. E aí vai usar o prefixo para a quantidade de hidroxila que você tem. Se vai ser di é porque tem 2. Se vai ser tri é porque tem 3. E se tiver mais, aí você vai usar poli, que é de poliálcool. Nós também temos álcools de estrutura cíclica. Nesse caso aqui, você vai dar um nome igual às cadeias abertas. A única diferença é que você vai colocar a palavra ciclo na frente. Então, as regras que a gente viu até aqui vai valer para cá também. Olha essa situação, tem ramificação. Então, a ramificação vai ser o primeiro a vir. Aonde a minha hidroxila está é o carbono 1. E eu vou numerar no sentido que dê o menor número para todos, tanto para a minha função quanto para a minha ramificação. Então, nesse caso aqui, vai ficar 2-metil, aí vem ciclobutanol, porque é uma cadeia fechada com 4 carbonos, ligações simples,
e a hidroxila aqui é do álcool. Os principais álcools que nós temos são o metanol, que é um álcool metílico, aqui é sua estrutura. Ele é conhecido como álcool da madeira, pois pode ser produzida pela destilação da madeira. Ele é incolor, inflamável, pessoal, e ele é tóxico, usado como solvente em processos de obtenção de produtos de origem animal ou vegetal, na produção de biodiesel, no preparo de medicamentos e na fabricação do formaldeído. Outro aqui que nós temos de curiosidade. Você sabe o quanto é perigoso ingerir metanol? A gente pensa, álcool, todo álcool é igual. Se o pessoal bebe bebida alcoólica, então o álcool não faz mal? Não, pessoal. Comerciantes mal intencionados misturam metanol ao etanol na preparação de drinks, o que pode causar complicações para quem ingere essa bebida. E o etanol, que também é conhecido como álcool etílico. Eu acho que esse aqui é muito comum para vocês, né? Ele é um álcool comum, de extenso uso doméstico. Ele pode ser preparado por hidratação do etileno, ou seja, colocar água, ou por fermentação de açúcares ou cereais. Aqui a gente vê que no Brasil ele é preparado a partir pela fermentação da cana-de-açúcar. Aqui, por hidratação, nós temos a adição de água, ele reage em meio ácido, né, ácido sulfúrico, e aí forma o etanol. No Brasil, o álcool é obtido por fermentação da cana-de-açúcar. O glicerol, que a gente acabou de ver, que ele é um triálcool, ele é formado a partir da reação que utilizam triglicerídeos como principais reagentes. A indústria alimentícia, ela utiliza ele como umectante, solvente, agregador de consistência em doces, bolos e sorvetes. Na indústria farmacêutica, ele é usado para fazer pomadas, xarope, anestésicos e cosméticos. E nós sabemos também que o álcool, ele tem uma certa ligação com o câncer, tá? O etanol, ele tem um efeito cancerígeno sobre as células. E quando chega ao intestino, pode funcionar como um solvente, facilitando a entrada de substâncias cancerígenas nas células, nas células para dentro dela. A combinação de álcool com tabaco aumenta a possibilidade do surgimento de grandes doenças, tá, pessoal? Muito cuidado. O colesterol, ele também é um álcool. A sua obtenção mais acentuada acontece lá no fígado ou ainda nos intestinos, a partir de alimentos ricos em colesterol. Olha aqui a função. E nós temos uma matéria jornalística que fala sobre a química e o álcool. Vocês vão assistir e já já eu volto aqui para a gente falar um pouquinho. Essas cenas são bem comuns nas noites da cidade. Mas você sabe o perigo que essa rotina pode esconder? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos em consequência de problemas com o alcoolismo, que é a dependência da bebida. Os dados mostram ainda que 25% dessas pessoas têm entre 20 e 39 anos. Além da dependência, o abuso do álcool ainda é associado a mais de 130 doenças, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e o câncer. Outro ponto que merece atenção é a relação da direção e do álcool. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 30 mil mortes aconteceram no trânsito envolvendo motoristas bêbados. Para você entender como isso é grave, os dados também mostram que de 2011 a 2017, a frequência de adultos que admitem conduzir veículos motorizados após terem ingerido bebida alcoólica aumentou 16% em todo o país. Mas afinal, o que a química tem a ver com esse vício? A resposta você vai ter aí no estúdio com os professores. E aí, pessoal? Interessante, né? Pois a química tem muito a ver com essa, querendo ou não, com a sensação de prazer, leveza e até de alegria que o álcool promove, né? Ele vai interagir dentro do nosso organismo, trazendo essa sensação. Tanto que tem algumas pessoas que falam,
Quando eu bebo, eu dirijo melhor. Quando eu bebo, eu converso melhor, porque ele traz uma falsa sensação de autoconfiança devido às reações neurais que ele interage lá na nossa cabeça. Então, eu digo a vocês, se você nunca experimentou, nem experimente. Porque em algumas situações, o nosso corpo vicia muito fácil em alguns produtos, né? Pode ser medicação, pode ser bebida alcoólica ou até mesmo os cigarros. Então, se você nunca experimentou, não experimente. Tranquilo? Viu a importância de estudar química? E só para fechar a aulinha de hoje, nós vamos terminar aqui falando um pouquinho sobre os enóis, que também são funções que apresentam o oxigênio. Só para a gente diferenciar ele dos álcools, para entender quando você está diante de um álcool e quando você está diante de um enol. Vamos aqui rapidinho no slide? Qual é a diferença? São compostos que têm a hidroxila, porém essa hidroxila está ligada a um carbono que realiza uma ligação dupla. Então ela está ligada ao carbono insaturado. Por isso recebe o nome de enóis. É como se fosse um parentezinho do álcool pela presença da hidroxila. Porém, a diferença é a presença da insaturação. Precisa aprender o nome? Sim. Qual vai ser a diferença entre eles? Nenhuma em termos de nomenclatura. O que eu tenho que ter cuidado aqui, ó, é na sua estrutura. Então, eu tenho que sempre estar contando quantos carbonos tem e observando aonde a nossa hidroxila está, para poder dar o nome do nosso composto. Tranquilo? Ó, outro exemplo aqui pra gente. E agora, o que nós vamos fazer? Aquela revisãozinha já e a atividade de sala. Então, ainda tem mais aula pela frente.